Você já se perguntou quem foi o autor do evangelho que mais fala sobre a compaixão de Jesus? Quem foi o médico que, mesmo sem ter conhecido Jesus pessoalmente, dedicou sua vida a espalhar sua mensagem? Hoje, vamos conhecer a história de São Lucas, o evangelista que nos deixou um legado de fé, esperança e amor ao próximo. São Lucas nasceu em Antioquia, na Síria, em uma família pagã. Era um homem culto, formado em medicina, e também possuía habilidades como pintor e escritor. Sua formação humanista e científica influenciou profundamente a maneira como escreveu seu evangelho, com atenção aos detalhes e ênfase na compaixão e misericórdia de Jesus. Lucas converteu-se ao cristianismo e tornou-se um dos mais próximos colaboradores de São Paulo. Acompanhou o apóstolo em várias viagens missionárias, sendo mencionado em algumas de suas cartas como o médico amado. Sua convivência com Paulo e outros apóstolos permitiu-lhe reunir informações valiosas para a composição de seus escritos. São Lucas é tradicionalmente reconhecido como o autor do terceiro evangelho e do livro dos Atos dos Apóstolos, compondo uma obra em 2 volumes que oferece um relato contínuo da vida de Jesus e da formação da igreja primitiva. O evangelho de Lucas destaca-se por sua ênfase na misericórdia, oração e ação do Espírito Santo. Lucas apresenta Jesus como Salvador compassivo, que busca e salva os marginalizados, incluindo os pobres, mulheres e pecadores. Parábolas exclusivas, como a do bom samaritano e a do filho pródigo, ilustram essa compaixão divina. Os Atos dos Apóstolos, também atribuídos a Lucas, narram a expansão do cristianismo após a ascensão de Jesus. O livro destaca a atuação do Espírito Santo na vida dos apóstolos e a propagação do evangelho entre judeus e gentios. A obra enfatiza a universalidade da mensagem cristã e a importância da comunidade na fé. Lucas demonstra um estilo literário refinado, utilizando uma linguagem grega elegante e estruturada. Ele menciona no prólogo do seu evangelho que investigou cuidadosamente os acontecimentos, consultando testemunhas oculares e servos da palavra. Estudiosos sugerem que ele utilizou fontes como o Evangelho de Marcos e uma fonte hipotética chamada que, além de tradições orais e escritos independentes. Juntos, o Evangelho de Lucas e os Atos dos Apóstolos representam cerca de 24% do Novo Testamento, tornando Lucas o autor que mais contribuiu em volume para as Escrituras cristãs. Sua obra oferece uma perspectiva abrangente da vida de Jesus e do crescimento da Igreja, enfatizando temas como fé, esperança e amor ao próximo. Em um tempo em que as palavras podiam curar ou ferir mais do que espadas, São Lucas escolheu ser instrumento de cura, não apenas da carne, como médico, mas da alma, como escritor da esperança. Não empunhava bisturi, mas penas. E com elas, costurava as feridas invisíveis da humanidade com fios de compaixão, misericórdia e fé. Lucas, o evangelista dos humildes, das mulheres esquecidas, dos samaritanos ignorados, dos pobres que jamais tiveram voz. Foi ele quem escreveu, com a precisão de um médico e a sensibilidade de um poeta, as palavras que mudaram o curso da eternidade. Quando muitos falavam da majestade de Jesus como rei, ele escolheu retratá-lo como Salvador que se ajoelha ao lado do aflito, que toca o leproso sem medo, que chora com a viúva e que acolhe o pecador antes mesmo que ele diga uma palavra. Seus escritos não foram apenas páginas inspiradas. Foram janelas para o coração de Deus. E foi através delas que os séculos conheceram o filho pródigo voltando para casa, o bom samaritano interrompendo seu caminho para salvar um desconhecido, a Virgem Maria cantando o Magnificat no silêncio de seu quarto. Foi Lucas quem nos deu o evangelho da ternura, o Cristo que sorri aos pecadores, que se emociona diante da dor humana, que perdoa com o olhar. Mas seu dom não se esgotou ali. Ele prosseguiu, como cronista da ação divina no mundo, ao narrar os Atos dos Apóstolos. E ali, onde outros viriam caos e perseguição, Lucas viu sementes sendo lançadas. Cada prisão, cada naufrágio, cada martírio era, em sua visão iluminada, uma tocha acesa no vale escuro da descrença. Lucas viu o Espírito Santo descendo como fogo, conduzindo pescadores ao trono dos reis, transformando medrosos em mártires e fazendo da igreja um corpo vivo em movimento. Ele não era apóstolo, mas caminhou com os apóstolos. Não viu com os próprios olhos o Cristo glorificado, mas enxergou mais fundo do que muitos que o tocaram. Porque Lucas ouviu as entrelinhas, sentiu o perfume das histórias não contadas e colocou sobre o papel aquilo que o Espírito sussurrava na alma dos humildes. E dizem que ele seguiu com Paulo, o apóstolo dos gentios, até os confins do mundo. Esteve ao lado dele nas prisões, nas tempestades, nas esperas. Quando todos o abandonaram, foi Lucas quem ficou.
Como um médico fiel ao seu paciente mais difícil, como um amigo que entende que há dores que não se veem no corpo, mas que precisam de presença para cicatrizar. O legado de Lucas não está apenas nas palavras escritas, mas na forma como nos ensinou a olhar o mundo. A ver beleza na simplicidade, grandeza na humildade, santidade nas lágrimas. Ele nos ensinou que o Evangelho não é uma história de anjos distantes, mas de um Deus que desce, que caminha ao nosso lado, que se senta à nossa mesa. E por isso, mesmo após séculos, quando alguém abre o Evangelho segundo Lucas, não está apenas lendo um relato antigo. Está sendo tocado pelo mesmo Espírito que guiou sua mão. Está sendo lembrado de que há um lugar na mesa do reino, até mesmo para aquele que se sente esquecido. São Lucas, o evangelista da compaixão, continua a escrever com sua vida nas páginas da nossa. Porque onde há cura, onde há amor, onde há misericórdia, ali sua voz ainda ecoa, como um médico que jamais abandonou seus pacientes, como um escritor que nunca colocou o ponto final. O tempo passou, os impérios ruíram, as línguas mudaram, os povos se transformaram. Mas as palavras de São Lucas continuam acesas, como lâmpadas que não se apagam, como chamas que ardem silenciosas nos corações daqueles que buscam consolo, esperança e fé. E é curioso pensar que um homem tão discreto, quase invisível nas multidões dos evangelhos, tenha se tornado uma das vozes mais poderosas da história. Não porque gritou, mas porque ouviu. Não porque exigiu, mas porque serviu. Não porque brilhou para si mesmo, mas porque refletiu a luz do Cristo que veio para os pequenos. Lucas nos deixou um mapa. Mas não um mapa de estradas e fronteiras, um mapa da alma humana. Nele, aprendemos que o perdão é mais poderoso que o juízo, que a bondade é mais revolucionária que a força, e que Deus se revela mais claramente no olhar de uma mãe, na fé de uma mulher doente, no arrependimento de um publicano. E por isso, a cada leitura, a cada versículo, somos convidados a andar com ele. A caminhar pelas colinas de Nazaré, pelos campos de Betânia, pelas ruas de Jerusalém. A ouvir, com os ouvidos da alma, a canção de Maria, o clamor dos pobres, a respiração de um Salvador que ora no Getsêmani. Lucas nos leva não apenas até o Calvário, mas até o coração partido de cada ser humano. E ali, ele nos mostra que o Evangelho é mais que um livro. É um sopro. É por isso que ele é chamado de o evangelista da misericórdia, e também o padroeiro dos médicos, pintores, escritores e artistas, porque tudo que cura, tudo que eleva, tudo que transforma, carrega dentro de si o espírito que ele imprimiu em suas páginas. Seu legado ultrapassa o tempo, porque o amor não morre e a verdade não envelhece. E mesmo nos dias de hoje, em meio ao barulho do mundo, ao cansaço da alma, às feridas do espírito, é nas palavras de São Lucas que muitos encontram abrigo. Ele, que nunca buscou os holofotes, continua iluminando os caminhos mais escuros com a lamparina da fé silenciosa. Seu nome ecoa em hospitais, capelas e orações. Está gravado em altares e no coração de cada artista que transforma a dor em beleza, de cada médico que trata um paciente como um irmão, de cada missionário que leva a esperança onde só havia desespero. Por quê? Afinal, o Evangelho de Lucas não foi escrito apenas com tinta. Foi escrito com lágrimas, com fé, com o fogo do Espírito. E talvez este seja o maior milagre de todos, que um homem, sem pretensões de glória, tenha sido usado para narrar a mais bela história já contada. Que sua fidelidade tenha gerado frutos em milhões de vidas. Que seu silêncio tenha gritado esperança por gerações. E que sua pena, ainda hoje, continue sendo usada pelo céu para escrever nos corações que ainda não desistiram de acreditar. Porque enquanto houver alguém caído à beira do caminho, haverá também uma mão estendida. Enquanto houver um filho longe de casa, haverá um pai à espera. Enquanto houver um coração disposto a amar, o espírito de São Lucas viverá, sussurrando ternura em meio ao caos, acendendo estrelas nos desertos da alma. Se este vídeo tocou o seu coração, se ao longo dessas palavras você sentiu algo diferente, uma paz, uma memória, uma presença suave como um sussurro divino, então você já entendeu o porquê dessas histórias não poderem morrer. São mais do que registros antigos. São sementes lançadas na alma, e se você permitir, elas florescerão. Neste canal, cada vídeo é um encontro com o sagrado, uma caminhada silenciosa entre o céu e a terra. Aqui, damos voz aos santos esquecidos, às histórias escondidas, às verdades que ainda transformam. E tudo isso só é possível com você ao nosso lado. Por isso, se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. Faça parte dessa missão de espalhar luz, fé e esperança em um mundo tão sedento por sentido. Ative o sino,
para que cada novo vídeo seja um lembrete, você não está sozinho nessa caminhada. Compartilhe este conteúdo com quem precisa de um sopro de fé, com quem sente saudade de Deus, com quem anda cansado e precisa apenas lembrar. E prepare o coração, porque nos próximos vídeos vamos mergulhar ainda mais fundo nos mistérios da fé, nos milagres esquecidos, nas vidas que iluminaram gerações com sua entrega e amor. Você é bem-vindo aqui. Hoje, amanhã e sempre.